Sebrae São Paulo apresenta Conexão com Especialistas. Tema de hoje, como medir os resultados de uma startup, com Vitor Andrade, do programa Startup Brasil. Sebrae, pelo convite, o Guilherme está aqui do meu lado. Acho que é um prazer para a gente participar e falar com o empreendedor, mesmo que seja virtualmente aqui. Em algum momento acho que a gente vai se encontrar na trajetória de vocês. Hoje o meu objetivo aqui é falar um pouco sobre como medir resultado de uma startup. Acho que é um grande desafio, sabendo que startup tem vários estágios, várias características que vão variar de acordo com o tipo de modelo de negócio, com o tipo de modelo de receita. Mas é importante, desde o começo, a startup ter metas e, a partir disso, medir seus resultados. Acho que isso serve para startups em vários estágios diferentes. Eu vou trazer um pouco da experiência nossa no Startup Brasil, que é um programa de aceleração de startups, um programa de parceria público-privada, ou seja, o governo fazendo parceria com aceleradoras de empresas, que são instituições que investem em startups e oferecem mentoria, conhecimento, capacitação, para que aquele empreendedor consiga andar mais rápido no seu negócio. Então, a gente já apoiou 183 startups. Então, muito do que eu vou trazer hoje aqui é um pouco do que a gente aprendeu na convivência com esses empreendedores e para ajudar outros empreendedores que não estão necessariamente dentro do Startup Brasil. Vou passando aqui. Então, primeiro, definir um pouco o que é startup, né? Acho que a gente vai buscar e vai achar várias diferentes definições de startup. A gente traz uma que vem mais do mundo prático e que eu acho que serve não só para... acho que serve para deixar muito claro o que é isso. Uma startup é um grupo de pessoas que busca um modelo de negócio repetível e escalável. O que é isso, né? Afinal, grupo de pessoas, são vocês se juntam, seus sócios iniciais, você vai buscar muitas vezes competências diferentes, pessoas que você já conhece, mas também trazer pessoas novas que vão montar a equipe inicial daquela startup, ou seja, um grupo de pessoas. Por mais que você possa ter uma construção jurídica, depois você vira uma empresa formalmente, começa tudo com um grupo de pessoas que se juntaram para resolver algum problema. Identificaram um problema no mercado e resolveram se juntar para resolver esse problema. Não necessariamente que normalmente, no nosso caso, utiliza-se de tecnologia da informação, seja de software, internet, para resolver esse problema. E o que busca um modelo de negócio. O que é um modelo de negócio? É basicamente como a empresa se organiza, ou como esse grupo de pessoas se organiza para gerar o benefício para alguém, seja pessoas físicas, seja pessoas consumidores finais, ou outras empresas. Vocês têm startups que resolvem problemas de outras empresas. Então, como ele se organiza para resolver esse problema, gerando benefício para o cliente, e do outro lado se remunerando com isso, ou seja, ganhando dinheiro para poder manter a operação da empresa funcionando. Então, o modelo de negócio, em grosso modo, em linhas gerais, é mais ou menos isso. E é um modelo de negócio que é repetível, ou seja, é um negócio que eu faço, eu entrego um produto para você, que é muito parecido com o que eu vou entregar para outro cliente. Ou seja, é algo que é repetível, eu não faço um para cada pessoa. É algo que normalmente um processo, por exemplo, de consultoria, ele tende a ser algo que acontece para cada cliente de forma diferente, ou seja, ele não é repetível. Escalável, ou seja, a receita que você gera a partir da entrega daquele produto ou serviço, ela cresce numa velocidade muito maior do que o custo. Ou seja, você pega um negócio de um software, por exemplo, um serviço na internet, o custo de construir um produto inicial ele tem um custo para ser feito. A partir do momento que novas pessoas vão acessando esse conteúdo, ou aquele site, ou aquele produto, aquele software, o custo de atender esse novo cliente é marginal, ou seja, é um custo muito mais baixo. Então você consegue crescer a tua receita com aquele produto inicial sem que os custos cresçam na mesma velocidade. Então é mais ou menos isso que é um negócio que é repetível e escalável. E na condição de extrema incerteza, até acho que um dos nossos, acho que o Almeida Júnior comentou aqui, olha, é incerto, ou seja, você quer fazer algo novo, algo que tem um modelo de negócio repetível e escalável, numa condição que tem muito mais dúvida do que certeza. Ou seja, é algo incerto, você não sabe o que vai dar isso. E aí tem esse conceito em inglês, mas eu vou traduzir aqui. O Dave McClure, ele é um investidor de startups, é um cara que já fez isso em várias startups, em vários estágios. Ele resume muito bem, eu acho que o que é uma startup no começo. É uma empresa, né, nesse caso, que não sabe muito bem qual é o produto que ela faz, quem são os clientes e como ganhar dinheiro.
Ou seja, está cheio de pergunta e não tem resposta. O objetivo da startup é justamente chegar nessas respostas, que é o processo basicamente de aprendizado. Então a gente fala dentro da universidade, você quer aprender, na startup você aprende na prática, sofrendo as dores de construir um novo negócio. Então é basicamente um processo de aprendizado, em que você vai descobrir quem é o teu cliente, qual produto, ou seja, qual produto que está sendo buscado pelo mercado e como ganhar dinheiro com isso. Sempre deixando claro aqui, o objetivo, a gente está falando com empresários, ou seja, pessoas que vão ser empresários ou que já são, o objetivo é você ganhar dinheiro com esse negócio, para você reinvestir novamente na empresa, crescer esse negócio e remunerar os sócios. Então a gente está falando de negócios que vão remunerar os sócios e que precisam crescer de forma muito rápida. Para isso existem várias metodologias que já são utilizadas. Imagino que vários de vocês já conheçam algumas delas. Então, o Business Model Canvas, que é aquela ferramenta de visão geral de modelo de negócio, é uma ferramenta bastante utilizada não só por startups, mas por empresas tradicionais, que ele consegue, de uma forma muito mais visual, você conseguir identificar todos os principais pontos que o negócio precisa ter. Que são basicamente, quem são os seus clientes? Então, qual é o segmento de cliente que você vai atender? Quais os benefícios que você vai gerar para cada um desses segmentos de cliente? Então eu estou fazendo, por exemplo, delivery. Eu tenho uma empresa que quer fazer delivery de comida. Eu tenho um cliente que você pode determinar quem é o perfil desse cliente e qual o benefício, por exemplo, para quem vai fazer delivery. Comodidade. Você vai entregar para esse cara através de um software, normalmente de um software ou de um aplicativo, coisas do tipo. Você vai entregar para ele essa comodidade. Ou seja, a proposição de valor que você entrega é o benefício. O produto é uma forma de entregar esse benefício. E aí tem outro ponto, canal. Como é que eu faço com que aquele cliente chegue e compre o meu produto? Então, o canal. Qual é a forma que esse cliente vai saber que eu existo? Não, vou usar a internet, vou usar um jornal, vou usar uma revista, vou usar um carro de som que vai passar na rua e vai falar para essas pessoas. Então, esse é o canal. Não só de promoção, ou seja, de como é que eu sei que o cara existe, como muitas vezes de entrega. Se você tem um produto físico, por exemplo, você tem alguma coisa que você tem que entregar, ele é um físico. Pode ser um hardware, no caso de startup, mas pode ser um pão de queijo. Esse cara, como é que ele chega no cliente? Não, eu vou ter uma pessoa que vai entregar lá. Ou não, eu vou colocar esse pão de queijo numa loja. Então, a loja é um dos canais que você vai usar para que aquele cliente consiga lá e comprar o teu produto. Então, hoje, falando de startups, em geral, os canais digitais são a principal forma de entrega. Então, tem um site, uma fanpage, um aplicativo, coisas que se conectem com o teu potencial cliente. Além do canal, você tem como é que você se relaciona com ele, que eu acho que é importante saber qual é o nível de relacionamento. Tem negócio que exige uma interação muito maior entre cliente e fornecedor. Tem outros que exigem um contato menor. A receita, então como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Eu vou cobrar uma assinatura, eu vou cobrar um percentual numa transação que é feita. Isso eu vou falar um pouco mais na frente, mas cada modelo de negócio, ele muitas vezes tem uma forma também, ele traz também um modelo de receita que é mais utilizado. Então, você pega, por exemplo, o Mercado Livre, a gente diz que ele é um marketplace. Ou seja, ele tem compradores e vendedores, e ele faz a conexão entre esses dois públicos. Então, o objetivo do marketplace é fazer com que haja mais compras, ou seja, você tem alguém que está vendendo e alguém está comprando. Então, por exemplo, isso é um modelo de receita dele, e muitas vezes é ganhar um percentual nessa transação. Isso vai variar de negócio para negócio, mas o modelo de receita é como é que eu transformo aquele benefício que eu entrego para o cliente em receita para que o meu negócio continue a ser sustentável. Além do modelo de receita, tem outros aspectos que eu não vou entrar muito no detalhe, mas quais são os custos? Então, quanto me custa para entregar aquele produto para o cliente? A característica de uma startup é que esses custos sejam bem menores do que a receita que ele gera. Então, você tem alguns custos, você vai ter uma equipe que você vai ter que contratar, ou que você vai ser a equipe, né, você é empreendedor. Você tem espaço físico, você tem alguma tecnologia que você tem que usar, os servidores que aquela empresa vai precisar. Então, você tem um custo. Qualquer serviço do mundo tem algum custo. Esse custo pode ser baixo, muitas vezes até no caso de uma startup, o custo ele tende a ser bem mais baixo do que as receitas, mas tem um custo.
qualquer decisão sua do que fazer vai envolver um custo, tem um custo associado. Outro lado é que parceiros você vai precisar. Acho que isso é um ponto bem crítico. Nem sempre, assim, muitas vezes você não vai fazer tudo. Mas você precisa que alguém te complemente ou te ajude a fazer isso. Por exemplo, você faz uma empresa de entrega, de um delivery, você pode ter necessidade, você vai ter necessidade de que tenha alguém que entregue. Você pode ter uma equipe de motoqueiros ou de pessoas que vão entregar esse produto, fazer a entrega da comida, mas você pode ter também uma empresa parceira que vai fazer essa entrega. Então, essa decisão envolve custo. Quando você decide ter dentro da própria empresa aquela entrega, por exemplo, isso tem um custo. E você pode fazer esse custo dentro da própria empresa ou não. Vamos buscar parceiros que vão me ajudar a fazer isso acontecer. Então, eu acho que quase toda startup, principalmente no início, é bastante crítico ela encontrar parceiros que vão ajudar ela a desenvolver algumas coisas. Então, eu tenho, por exemplo, que capacitar as pessoas que vão fazer entregas. Será que eu não consigo ter um parceiro que vai me ajudar a fazer isso? Então, só para dar alguns exemplos de coisas que vocês precisam ter atenção. Outro ponto são recursos-chave. Então, o que você tem? Você precisa ter algum recurso financeiro, você precisa ter alguns conhecimentos. Então, que conhecimentos eu tenho? E esse é um dos pontos, talvez, principais, pensando na startup. Como eu falei lá, é um grupo de pessoas. As pessoas têm que buscar conhecimentos. Muitas vezes você pode buscar pessoas que já possuem esse conhecimento, que vão ser parte da equipe, por exemplo. Mas em outros momentos, você como empreendedor tem que se desenvolver. E acho que cai muito com o que o Sebrae está fazendo aqui e com todas as ações de várias outras instituições que trabalham como eu torno o empreendedor mais preparado. E é bastante importante que o empreendedor também busque essas informações. Não espere que o Sebrae vai dar todas as informações. Então, o objetivo até desse webinar é falar algumas coisas novas, mas vocês buscarem também mais informações por conta própria. Os outros, tem outras metodologias, que é essa metodologia de desenvolvimento de clientes, que é o Customer Development, depois você procura um pouco mais, mas eu vou abordar ela mais na frente. E o Lean Startup, ou Startup Enxuta, que é uma metodologia que é utilizada pelas startups, que tem o grande objetivo de você identificar no mercado se aquilo que você acha que faz todo sentido, que é uma ideia fantástica, que é um produto fantástico, primeiro, existe um problema para aquilo ali? Essa é a pergunta principal para qualquer um que está iniciando um negócio. Você tem uma ideia hoje, você tem várias perguntas, provavelmente, se você tem uma ideia. Como é que eu vou saber se as pessoas realmente querem? Você tem que ir para a rua e conversar com potenciais clientes. Isso você está presencialmente, você poder interagir e ouvir a reação desse cliente é bastante importante para você avaliar se vale a pena dar um próximo passo, o que é que precisa mudar. Eu gosto de dar um exemplo muito bom que às vezes o empreendedor tem aquela ideia, eu tenho uma ideia fantástica, então todo mundo vai comprar. Um projeto que eu escuto com alguma frequência, que faz todo sentido, mas que nem sempre aquele público está disposto a pagar, que tal um software que você vai conseguir economizar na sua conta de energia. Você vai saber quanto é que você gasta e você vai identificar, você vai poder definir algumas ações para reduzir esse gasto. Todo mundo vai dizer, legal, claro, eu quero reduzir, eu quero gastar menos na minha conta de energia. Se você perguntar isso, o que você acha de um software que vai ajudar você a economizar energia? Todo mundo vai dizer sim. É muito raro alguém dizer, não quero, não me preocupo com isso. Só que você perguntou diretamente, você quer um negócio? Mas será que essa é a melhor pergunta para saber se as pessoas querem isso? Talvez a melhor pergunta vem cá, você sabe quanto foi a última conta de energia? O cara, sei, foi, sei lá, X. E a conta anterior, ela foi maior ou menor do que a sua última conta? Nesse ponto, você vai ver algumas pessoas que vão dizer, não, foi menor e eu tenho uma planilha que eu calculo porque eu acho importante eu saber quanto é que eu estou gastando. Mas muita gente provavelmente nem sabe quanto foi a última conta de energia e nem se a conta anterior ela foi maior ou menor. Ou seja, um problema que aparentemente é um problema para todo mundo, nem sempre é uma preocupação para aquela pessoa naquele momento. Ou seja, não é um problema que incomoda tanto. Pode até ser um problema, mas ele não se preocupou ao ponto de nem saber quanto custa a conta de energia. Eu posso dizer muito no meu caso. Embora pague minha conta, eu não sei comparar minha última conta. Ou seja, eu não atuei, ou seja, eu não me preocupei em resolver esse problema. Um bom sinal para um projeto que tem sentido é quando
Alguém já tem essa preocupação, ele tentou achar alguma solução, seja um Excel, uma planilha de Excel para conseguir resolver, e hoje ele não conseguiu ainda, ou não conseguiu do jeito que ele gostaria. Então, esse cara muitas vezes está buscando uma nova solução. Quando você fala isso com várias pessoas, você pode saber se aquilo ali tem sentido ou não. Então, como é que você vai aprender isso? Perguntando. Então, muitas ideias que você tem hoje podem fazer todo sentido na sua cabeça, mas o mercado nem sempre está buscando aquilo agora. E em anos em que você precisa escolher em que gastar, as pessoas vão buscar aqueles problemas que realmente as incomodam. Pessoas ou empresas. Eles vão buscar coisas que realmente incomodam e ele precisa resolver. Senão, ele vai deixar para depois. E pensando isso como um negócio, você precisa buscar problemas que as pessoas queiram resolver agora. Porque é isso que você está construindo nesse momento. Você pode até trabalhar com novos produtos ou serviços ao longo do tempo. Mas você precisa buscar resolver problemas reais hoje. E, lógico, acompanhar, porque esse cliente muda, as necessidades mudam, inclusive novas oportunidades podem surgir. Então, esse é o cara que fundou o LinkedIn, que é uma rede profissional, uma rede social profissional. Ele fala, se você não tiver vergonha da primeira versão que você lançou, é porque você demorou muito. Ou seja, você só vai começar a aprender se você colocar alguma coisa no ar. Nem que seja uma coisa que, às vezes, nem é online, você vai poder mostrar para alguém aquilo ali. Mas imagina, você vai criar, por exemplo, um aplicativo de táxi, que hoje tem alguns. Numa época, isso lá em 2006, que pouca gente tinha smartphone. Então, o taxista não tinha smartphone, boa parte das pessoas ainda não tinha smartphone. Então, como validar um conceito desse sem gastar muito tempo e dinheiro e validar se realmente as pessoas estão dispostas a usar talvez uma ferramenta digital, não necessariamente um aplicativo, até porque não existia tanta gente com aplicativo, mas como é que você usa uma ferramenta, um site para resolver isso? Então, como é que você pode validar sem gastar muito tempo? Qual o objetivo do cara que quer pegar um táxi? Ele quer pegar o táxi, quer que chegue um táxi na hora que ele precisa e se deslocar do ponto A para o ponto B. Qual o objetivo do taxista? Receber novas pessoas, né? Novos clientes, novas pessoas que vão pegar o táxi. Como é que você valida isso? Pô, cria um site, por exemplo, cria um site que a pessoa vai entrar e vai dizer, eu quero pegar um táxi, eu estou aqui. Você escreve seu endereço. Como alguns sites ainda até hoje se faz isso, você escreve seu endereço. Com base nisso, por trás de toda essa estrutura, tem um site lá bonitão, a pessoa pode imaginar, não, vai ser tudo conectado de forma digital, vai chegar um aviso no celular da pessoa. Não. Você pode uma pessoa, que é uma pessoa mesmo, você mesmo, você pode pegar o telefone, ligar, você liga para o taxista e diz, taxista, tem um cliente para você nessa localização. O taxista chegou lá, pegou o cliente. Você fez validar que as pessoas estão interessadas em pegar o táxi, fez validar que o taxista está disposto a pegar pessoas por esse canal, então você fez as duas pontas funcionarem. Depois disso, você entendi, fiz isso algumas vezes para testar se funciona, quais os problemas que acontecem. Você agora diz, agora como é que eu transformo, torno isso de uma forma mais escalável. Claramente, de um jeito que você tem que ligar para todo mundo, não é escalável, até muito próximo do que era feito na época, né? Na prática, até pela cooperativa. Isso mudou. Então, como é que eu faço hoje? Hoje eu tenho um aplicativo, as pessoas têm smartphones, tem um aplicativo que é geolocalizado. Então, você consegue saber onde a pessoa está, sem necessariamente pedir para ela escrever o endereço que está lá. Hoje você consegue pagar pelo celular. Mas vocês percebem que é uma evolução. Começou com um site, que você permite que a pessoa coloque lá. Hoje, você identifica onde a pessoa está. Você paga pelo celular. Inclusive gera relatórios. Se você tem uma empresa, por exemplo, você usa esses relatórios para prestar conta na empresa. Então você vê que tudo é uma questão de evolução. Ele saiu da ideia, que é como é que eu faço com as pessoas melhorar esse processo de pegar um táxi. Depois ele tem algum site. Depois eu tenho um aplicativo que funciona de uma forma muito melhor. Ou seja, ele saiu da ideia para começar a fazer alguma coisa. E só aí que você descobre os problemas. Por exemplo, uma coisa muito comum que existia e que eu acho que antes de aplicativo me dá um ponto de referência. Onde é que você está? A rua é tal, mas qual é o ponto de referência? Como você não tinha GPS, não tinha muita coisa funcionando na época, isso era um problema. Então imagine uma pessoa, um estrangeiro, chega no Brasil, quer pegar um táxi, ele ligava para uma cooperativa, às vezes ele até sabia o endereço, mas o cara perguntava, e um ponto de referência? E as pessoas não conseguiam falar.
Então, esse tipo de coisa, quando você tem um aplicativo que é geolocalizado, você não se preocupa mais. Então, você perceber como há uma evolução. E claramente a necessidade hoje, a gente não imagina mais pedir táxi dando a mão na rua, que era da forma como acontecia no começo. Hoje você nem olha se tem ponto de táxi às vezes na frente de onde você está. Você vai no aplicativo e pede. Então, como muda também as necessidades. Algo que antes não era tão comum, embora existisse o problema, hoje ele é algo super comum para a gente. Assim, a gente sabe que ninguém mais se preocupa em olhar se tem ponto de táxi. Porque o grande problema nesse processo de aprendizado é que a grande maioria vai dar errado. Você está falando de algo que está propondo algo novo num ambiente incerto. Ou seja, o padrão, ou seja, a maior chance é de dar errado. Então, o grande objetivo da startup é como é que eu consigo sair de poucas pessoas que estão usando, que normalmente é aquelas pessoas que, como eu, por exemplo, chegou um novo aplicativo, eu começo a usar, eu quero testar, eu quero ver se funciona. Mas os meus pais, por exemplo, não vão ser os primeiros caras a usar aquele aplicativo. Provavelmente eles vão esperar outras pessoas usarem, depois que um número de pessoas começarem a usar, disseram, olha, legal, funciona, e aí eles vão começar a usar. É bom deixar claro aqui que isso não necessariamente tem a ver com idade, eu dei só um exemplo. Para todos nós, tem algumas tecnologias, algumas coisas que a gente é o primeiro cara a usar. A gente quer usar primeiro. Mas tem outras que a gente usa por último. Então depende muito para você. Tem gente que você vai procurar entre os seus amigos, tem gente que chegou um celular novo, ele compra amanhã. Tem gente que vai esperar 2 anos depois. Então, hoje, por exemplo, o smartphone é um exemplo. Tem gente que comprou assim que saiu. Tem gente que está lá no último espacinho, que é de céticos, que hoje só compra smartphone porque é o que tem. Ou seja, o cara não tem a opção de comprar um celular que não é smartphone mais. Então esse cara é o último cara a usar. Mas o grande risco da startup é ele conseguir sair de visionário, ou seja, aqueles caras que usam sem necessariamente estar tudo funcionando perfeitamente, para aqueles caras que já estão preocupados em ter um negócio funcionando. Então, por exemplo, a gente está usando aqui uma ferramenta específica para esse tipo de coisa. Então é um sinal de que assim, a gente já está buscando a tecnologia que tem que estar mais funcionando. É uma tecnologia que o Sebrae tem que contratar. Então o Sebrae vai contratar uma tecnologia como essa, que ele vai usar para várias coisas. Passa no processo de contratação. Você pode fazer vídeo, talvez, com outras ferramentas que estão disponíveis, mas que não são tão preparadas, por exemplo, para fazer uma transmissão maior, para gravar de forma legal. Então, é importante, por exemplo, uma instituição como o Sebrae provavelmente só vai contratar uma ferramenta que já estiver funcionando, ele tiver uma garantia que aquilo ali funciona. Só para dar um exemplo. Então, dá para testar outras ferramentas, mas depois que você vai para buscar mais clientes, você vai sair daqueles clientes mais iniciais, você precisa ter uma ferramenta que realmente funcione. Então, normalmente, por exemplo, você vende para outras empresas, é comum você ter no seu mercado algumas empresas, poucas empresas, que são aquelas que usam primeiro uma determinada tecnologia. Então, normalmente, quando esse cara começa a usar, outras empresas começam a usar junto. Assim como você tem amigos seus, que quando ele usa o celular, você pergunta para ele se o celular é bom, é mais ou menos isso que acontece. Você tem que identificar aqueles caras que estão dispostos a usar uma coisa que é relativamente nova. E a pergunta essa de $1 milhão, é a pergunta que você vai fazer o tempo todo. Seja hoje começando, seja daqui a alguns anos, é como saber se eu estou evoluindo. E essa pergunta ela é crítica para você. Assim, saber se, será que eu estou passando de etapa? Será que eu estou realmente evoluindo aqui? Que coisas não estão dando certo que eu preciso melhorar? Então você precisa para isso de métrica. Você precisa medir. Não adianta você ficar assim, lógico, às vezes você tem aquela sensação, né, se a empresa está indo bem, indo mal, mas é importante você definir coisas que você precisa medir. Você pode medir muita coisa, mas que coisas são realmente importantes para você medir? Isso vai variar de acordo com o teu negócio, de acordo com o momento que você está. Então, se você está, por exemplo, na ideia, você provavelmente vai ter que fazer entrevistas, você vai medir qual o interesse das pessoas, ou pessoas que têm aquele problema no começo. Quando você está lá na frente, você vai se preocupar em quantos clientes eu tenho, quantos novos clientes eu estou recebendo. Então vai mudar. Então não tem uma métrica para o resto da vida. Embora você vai ter métricas que você vai acompanhar normalmente de receita, indicadores de número de pessoas, que você vai acompanhar ao longo do tempo, mas cada momento vai ter métricas diferentes. E métrica não é like no Facebook. Embora a ferramenta digital, o fanpage no Facebook, é uma ferramenta de divulgação, sem dúvida,
Mas o like, você não sabe até que ponto as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo. Imagine que o like você dá sem pensar muito, né? Você vai lá, tem um like no Facebook e tal. Será que a tua empresa é sucesso ou fracasso com base no like? Não. O like não mede muita coisa. Mede, talvez você consiga chegar a mais gente, mais pessoas conheceram o seu produto, ouviram o seu nome. Isso é legal, isso não tem dúvida que isso é importante. Mas não vai medir se o seu negócio está avançando ou não. Tem muitas empresas que podem ter milhões de likes e você não tem nenhum negócio funcionando, você não tem nenhuma receita gerada. Mesma coisa que você fala. Só fazer aqui um negocinho, tá? Seguidores no Twitter ou qualquer outra rede social. Isso é um indicador de popularidade, mas não quer dizer nada especificamente para o teu negócio. E aí você cai naquela outra inclinação, né? Não vou medir like, não vou medir Twitter, mas já que eu posso medir, o canal digital, ou seja, você está na internet, permite você medir muita coisa. O grande risco é você achar que tem que medir tudo. Medir tudo. Tudo que eu puder medir, eu vou medir. Ou seja, você vai ter um bocado de dados, um bocado de coisa que você consegue coletar, porque hoje tem ferramenta que permite isso, mas você não consegue usar para nada. Ou você não consegue usar naquele momento. Então, você pode coletar aquele dado para ter uma série histórica, mas você não consegue resolver ou tomar uma decisão. E aí, muito nisso, essa recomendação eu dou para qualquer pessoa. Não meça algo, ao menos que esse algo que você está medindo permita você tomar uma decisão melhor ou mudar. Ou seja, você tem que tomar alguma decisão com base naquilo. Medir só por medir, você não vai tomar nenhuma decisão sobre aquilo. Eu vou medir o número de likes no Facebook. Será que eu consigo tomar alguma decisão com base no número de likes? Talvez não. Você não está medindo se. Será que esse like se transformou em um cadastro, por exemplo? Será que esse like se transformou em uma pessoa comprando o meu produto? Cadastro já é um bom indicativo, às vezes, naquele que você está no estágio inicial. Será que aquele conceito que eu estou vendendo, o cara gostou? Gostou, ele foi ao ponto de chegar lá e colocar o e-mail dele. Ou seja, é um primeiro passo. Depois, será que ele vai pagar por aquilo? É outro passo. Então, você vai ao longo do tempo, você vai tendo passos diferentes. Mas vamos medir algo que realmente você vai tomar uma decisão sobre aquilo. Pelo menos tem umas métricas principais. Você pode medir algumas coisas e, eventualmente, você vai crescendo, você vai ter várias métricas que vão servir para áreas diferentes, às vezes, da empresa. Então, uma empresa grande, ela vai medir coisas na área de marketing, de recursos humanos, de finanças. Então, cada um vai ter algumas métricas. Mas, para a tua organização, algumas métricas têm que ser as mais importantes. E aí, o que é que você vai medir, né? E aí tem um conceito de one metric to matter, that matters, que basicamente uma métrica que importa. Ou seja, você tem que ter uma métrica que realmente é ela que vai medir naquele estágio se você está evoluindo. E não é uma métrica única para todo mundo. Ela envolve você saber o estágio que você está e o tipo de modelo de negócio. Como eu falei, o que a gente chama de marketplace, né? Um modelo que tem dois lados. Transação, quando você já tem um marketplace, você já tem pessoas, compradores e vendedores, a coisa mais importante é saber se você vai ter transação, se você vai ter venda. O cara trouxe uma nova coisa para o site e ele vendeu do outro lado. Esse é o principal indicador nesse estágio mais avançado. Talvez no estágio inicial será que eu tenho pessoas que querem comprar ou pessoas que querem vender? Então eu tenho que ter número de pessoas comprando e vendendo. Basicamente, para alguém comprar, tem que ter alguém vendendo. Então, como é que eu trago vendedores para o site e compradores para o site? Então, são desafios no momento inicial. No momento mais inicial ainda, será que as pessoas estão dispostas a entrar no novo marketplace? Será que tem algum... eu estou propondo tem uma nova proposta de marketplace, as pessoas vão entrar? Então, isso vai de acordo com o estágio. Outra coisa, eu tenho um software como um serviço. Ou seja, eu vou entrar e a pessoa paga de acordo com o que ela usa. No primeiro momento, eu tenho que saber se tem pessoas que têm aquele problema para construir uma solução. Depois tem pessoas que querem aquela solução. Depois tem pessoas que estão dispostas a se cadastrar naquilo ali. Ou seja, o número de pessoas interessadas naquilo. Até o ponto que assim, depois eu vou medir quanto é que custa, ou assim, qual o crescimento da minha receita, qual o número de clientes que tem entrado na plataforma, o número de clientes que tem saído na plataforma. Isso vai variar de acordo com a evolução também daquele modelo. Só para deixar claro aqui, varia de acordo com o estágio que você está, e muitas vezes com o tipo de modelo de negócio, modelo de receita que você tem. Então não tem uma receita para todo mundo. E aí por isso que é importante você entender quais são as métricas mais importantes do teu negócio. E aí nesse contexto, o maior desafio nosso legal, cada negócio tem cada característica de negócio tem alguma métrica mais importante, ou seja, mas eu tenho que fazer isso na escala do Startup Brasil.
que são 183 projetos. Embora todos sejam de software, hardware ou serviço de TI, eu tenho marketplace, eu tenho software como serviço, eu tenho e-commerce, eu tenho negócios bastante diferentes entre si e que também têm estágios bem diferentes. Tem desde empresas que têm um protótipo, normalmente, alguma coisa que ele já construiu, até empresas que já faturavam a 1 milhão, 2 milhões. Então, é bem diferente os estágios e os tipos de negócio. O maior desafio era como fazer isso nessa escala. Eu tenho que acompanhar essas empresas, eu preciso acompanhá-las, mas não dá para acompanhar na métrica de cada um. Eu tenho que ter algum comparativo. E aí esse programa ele acontece em parceria com aceleradoras de empresa. Não sei o quanto vocês conhecem a aceleradora. Então, a aceleradora é uma instituição privada, é uma empresa, que investe em outras empresas, normalmente em estágio inicial. Ela investe, ela coloca dinheiro nessa startup, vira sócia dessa empresa. Ou seja, ela é um sócio, você tem seus sócios, a equipe de fundadores, você tem a aceleradora, ela entra como sócio, ou seja, ela pega uma participação nessa empresa. E ela, ao longo de um período curto, normalmente de 4 a 6 meses, desculpa, ela oferece mentoria, ou seja, traz pessoas com mais experiência para auxiliar o teu negócio. Traz também, às vezes, capacitações, palestras sobre conteúdos que a tua startup precisa melhorar. Então, a aceleradora ela vira tua sócia. Como é que ela ganha dinheiro? Ela investiu no teu negócio. Ela só vai ganhar dinheiro se um dia vocês venderem essa empresa, se venderem essa participação dela. Ou seja, ela vai trabalhar o tempo todo para que o teu negócio cresça e cresça muito rápido. Então, há um alinhamento entre você quer crescer o teu negócio, a aceleradora também quer. E eu, como governo, como apoiador da startup, né, da startup apoiada, eu quero que também ela cresça muito rápido. Hoje a gente tem aceleradoras em 8 estados do Brasil, regiões Nordeste, Sul e Sudeste. Então, em São Paulo, as aceleradoras que estão funcionando aqui, na capital, você tem a Aceleratec, a Wire, que é uma aceleradora do grupo Telefônica, você tem a Gema Ventures, uma aceleradora B2B, ou seja, voltada para empresas que vendem para empresas, e a Baita, que é uma aceleradora de Campinas. Então, você tem no estado de São Paulo 4 aceleradoras, 3 delas ficam na capital. O Startup Brasil já apoiou 183 empresas, ou seja, startups, de 17 estados do Brasil. São Paulo é o estado com o maior número de startups apoiadas, mas eu tenho startups de 17 estados, das 5 regiões do Brasil. Há uma concentração maior no Sudeste, então são startups que participaram do processo seletivo, fecharam acordo com a aceleradora, ou seja, são 6% dos projetos, mais ou menos 6% dos projetos que foram inscritos. Então, tem várias em cada um dos estados. A gente tem startups em 17 estados, nós temos 5 regiões. E aí vai ter os principais estados: São Paulo, Minas, Rio, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Também startups de 13 países, que hoje participaram de programas de aceleração no país, aqui no Brasil, de vários setores. Nesse caso, são startups que usam software, hardware ou serviços de TI para resolver problemas de vários setores, seja educação, saúde, varejo, logística, TI, telecom, finanças. Então, são startups de mais de 15 setores diferentes. Então, ela usa uma solução, ou seja, tem um produto ou serviço, para resolver o problema de outros setores. Então, entenda que, normalmente, tecnologia é uma forma de resolver problemas. Então, o problema ele existe no mercado. Pode ser de pessoas, problemas que pessoas tenham, ou de empresas. Então, é importante você identificar qual o problema que você está resolvendo. Tem que estar muito claro para você qual é esse problema. Para as 3 primeiras turmas do programa, essa é a divisão, ou seja, a maioria das startups é brasileira. Os principais setores são esses: educação, varejo, transporte, saúde. Do outro lado, é interessante ver o modelo de negócio, né, que é o modelo, como é que a empresa se organiza para resolver para atacar aquele problema. Em sua maioria são software como serviço, ou seja, você paga pelo uso que você está tendo daquilo ali, você normalmente tem uma mensalidade de acordo com o uso que você tem. Marketplace é esse que você tem 2 lados e que quanto mais transações, melhor. E aí tem vários outros modelos, ou seja, não tem... E é bom deixar claro, para um problema específico, não necessariamente tem um único modelo de negócio possível. Às vezes tem mais de um. Sempre gosto de exemplo você tem um e-commerce você quer vender flores.
Você pode decidir ser um e-commerce, a pessoa vai entrar lá, compra flores e recebe em casa. Você pode ser um marketplace. Eu tenho os caras que produzem flores, eu tenho pessoas que querem comprar flores. Eu faço com que esses dois lados se encontrem. Então, isso é um novo modelo, você vê as duas formas. Eu quero facilitar a venda de flores. De um jeito eu fiz o e-commerce, de outro jeito eu fiz o marketplace. Então, isso pode variar muito. Alguns resultados, as empresas elas crescem, na média, né, seu portfólio cresce 3 vezes ao longo do programa. Tem startups que crescem bem mais, tem startups que não faturam e continuam sem faturar, isso acontece. Essas empresas elas buscam investimento não só público, mas privado. Então, hoje a gente investiu 27 milhões nessas startups, 29 e elas captaram, né, na aceleradora e fora dela quase 90 milhões de investidores, de vários investidores brasileiros e estrangeiros. E aí, chegando no desafio, eu vou falar um pouco mais de como é que a gente tentou atingir. Como é que eu vou acompanhar o desenvolvimento de 183 startups que são bem diferentes? Como fazer isso, ou seja, nessa escala, e como a gente pode trazer esse aprendizado para outras startups? O primeiro desafio eu poderia trabalhar eu vou olhar cada startup individualmente. Só que aí eu perco o poder de comparar, de saber se uma está evoluindo mais rápido e ajudar as outras startups que eventualmente não estão crescendo na mesma velocidade, conseguirem também melhorar. Ao mesmo tempo, não dá para eu avaliar, você ter um grupo único, comparar empresas que estão em estágios diferentes, são modelos de negócio diferentes, como se fosse a mesma coisa. Então, como é que a gente chegou na ideia de vamos buscar, dentro do nosso portfólio, 6 a 8 grupos. E para isso, a gente faz um acompanhamento a cada 4 meses. Hoje, antes de vir para cá, eu estava fazendo isso. Então, a gente conversa, tem reuniões com cada um dos empreendedores para identificar como é que ele está evoluindo. E nessas reuniões a gente coleta os dados globais, que são dados que a gente quer acompanhar no todo e que são comuns a todas as empresas, que é o número de colaboradores, sócios, pessoas que ele traz para trabalhar na equipe. O investimento que ela captou, seja público ou privado. Então, esse empreendedor já captou outro rodada de investimento, captou outro dinheiro além do Startup Brasil, da aceleradora. Qual a receita? No começo, você não tem cliente ainda, é 0, mas ela vai crescendo ao longo do tempo. Então, a gente quer acompanhar isso. E do outro lado, eu agrupo essas empresas sempre para buscar empresas que são parecidas entre si. Em seguida, eu vou falar quais são os grupos. E nesse grupo, eu tenho normalmente uma métrica que é mais importante, é essa métrica que a gente vai acompanhar com frequência, e tem outras métricas que são acessórias, muitas vezes que tem a ver uma ou outra, que tem, por exemplo, você tem uma empresa que é um marketplace, a métrica principal dela é você conseguir ver o número de transações, quando ela já tem clientes. Essa é a métrica principal. Mas eu tenho que continuar acompanhando qual é o número de compradores e vendedores. Então, essa é uma métrica que a gente chama de indicador de suporte. E sempre olhando os resultados que já aconteceram. Ou seja, eu não estou falando de como vai ser, e sim de como foi. Ou seja, cada empresa, como é que ela já aconteceu. E para isso a gente criou, usando um pouco da metodologia do Customer Development, a gente chegou num ponto que é bastante difícil de ter. Que é a grande questão que a gente sempre ouvia como é que eu sei se eu passei de um estágio para o outro? Para isso a gente criou uma régua nossa, com base no portfólio, ou seja, com base na análise das nossas empresas, para identificar os estágios que as startups vão passando. A gente conseguiu definir quando começa e quando termina o estágio. Primeiro momento tive uma ideia. Esse é o momento 1. E como vocês percebem, tem várias coisas que acontecem depois disso. Ou seja, não adianta ter só ideia. Isso aí não tem nada nisso. Não tem nem cliente, não gera receita. Então só tem uma ideia. Ideia é importante? Sim, é o primeiro passo. Mas só ideia, nenhum negócio que hoje existe, ele só teve uma ideia. Ele saiu de uma ideia? Sim, saiu sim de uma ideia. Mas hoje ele já está funcionando. Então esse é o primeiro passo. O segundo como é que eu começo a testar se aquilo faz sentido? Que chama do MVP, né? Então como é que eu... legal. Então como é que eu passo para esse estágio? Ou seja, eu saio do zero, tenho só uma ideia. Será que as pessoas realmente querem usar o que eu estou fazendo? Nesse momento, entre ideia e até chegar no MVP, você tem um pouco de identificar se o problema realmente existe. Então, será que as pessoas têm aquele problema que eu acho que elas têm? Você tem que perguntar, você tem que tentar entender, não de forma direta, como eu dei aquele exemplo
anterior, então eu falei de validar, por exemplo, a comparação de contas e economia de conta de energia. Será que as pessoas realmente têm aquele problema? E depois, será que as pessoas, se a solução que eu criei, ou seja, o software, o produto ou serviço, ele realmente resolve aquele problema? A única forma de fazer isso é você lançar lançar essa versão, mesmo que inicial do teu produto, que a gente chama de MVP, que é o mínimo produto viável. Ou seja, um produto que apresenta as principais características do teu produto lá, mas ele não está 100% pronto, não tem todos os detalhes, mas ele consegue, as pessoas conseguem usar e dar feedback sobre isso. Então só aí que você vai começar a aprender muita coisa. Se você fizer tudo sem interagir com ninguém, vai ficar tudo na sua cabeça. Então o primeiro passo, que é essencial, é você colocar a coisa para funcionar, você fazer alguma coisa. Porque é aí que você começa realmente a aprender. Então você colocou para testar. Então você saiu do estágio daqui para entrar em você vai começar a testar. Comecei a testar. Vamos colocar isso na mão de possíveis clientes. Vamos colocar pessoas, nem que seja não vai estar disponível para todo mundo. Eu vou lá e vou mostrar para o cara, e vou fazer esse cara usar. Esse cara está usando. Não está funcionando lá, só ele consegue acessar, tem pouca gente. Mas você tem que ter vários aí, porque aí você vai começar a ter feedback e saber se aquele produto é para mais de uma pessoa. Próximo estágio é, já estou com um cliente, começaram a testar. Como é que eu tenho que ir para o próximo estágio? Como é que eu vou chegar nesse? E aí você começa a ser mais quantitativo. Você diz, olha, eu tenho um negócio que eu vendo para outras pessoas, para pessoas. Então, quando é que eu defino se esse negócio, de alguma forma, mostrou que eu tenho um produto que é desejável e que é replicável? É para pessoa física? Não, 10 mil pessoas usando. A gente identificou que, com base nas nossas empresas, 10 mil era um número razoável para mostrar que as preocupações mudaram. Você agora tem um produto, e você dá preocupação como é que você gera dinheiro com esse negócio. Então, 10 mil usuários foi o número que a gente identificou. O outro lado tem negócio que vende para outras empresas, que é o famoso B2B, ou seja, B2B. Tem negócios em que você tem um ticket, ou seja, você vende para um cliente mais de 6 mil reais por ano. E tem negócios que você consegue vender, por exemplo, uma assinatura que não passa de 6 mil reais por ano. Então a gente, com base no portfólio, sempre dizendo isso, a referência são as empresas que participaram do Startup Brasil. Então, para esses casos, o B2B, que é uma receita é menor do que 6 mil reais, ou seja, você cobra do cliente menos de 500 reais por mês, quando é o caso, quando é mensal, eu tenho que ter 20 clientes testando. Então, 20 diferentes empresas testando. Porque aí eu identifico que não é uma empresa só que quer, duas empresas que querem, são 20 que estão já usando aquele produto ou serviço. Tem outra característica que são aqueles negócios que a receita por cliente, ou seja, você consegue num ano ganhar mais de 6 mil reais por cliente. Nesse caso, o ticket é maior, então a tendência é que você demore mais para vender para aquele determinado cliente. A gente tem que 10 clientes testando é o filtro que vai fazer você dizer, não, agora a preocupação mudou. Eu já tenho gente que quer pagar, que já tem interesse, já está usando. Então a minha preocupação é como é que eu gero receita com esse negócio. Então esse é o passo que a gente chama de clientes beta para monetização. E aí monetização, o próprio nome diz, você já passou por esses estágios, você já testou, você já tem um produto desejável e replicável. Você já atingiu esses patamares aqui. Agora você já tem, para passar disso, você precisa ter um público-alvo e a proposta de valor definido, ou seja, quem é que é o meu cliente e qual o benefício que eu entrego para ele. Eu tenho que conseguir uma receita trimestral que é superior a 30 mil reais, ou seja, você tem uma receita que já passa de 10 mil reais por mês, ou seja, você tem um negócio que gera receita suficiente para passar por esse estágio, ou eu já tenho mais de 50 mil usuários. Então, acontece alguns negócios, que a gente fala de modelo de negócio lá, que é o chamado de ampla base de clientes. Um negócio que depende de publicidade. São negócios altamente arriscados, mas quando você atinge uma massa crítica, você começa a mostrar que tem gente disposta a pagar por aquilo ali. Tem gente disposta e interessada naquilo. Então, um dos itens é receita trimestral, maior de 30 mil reais, ou seja, maior de 10 mil mês, ou mais de 50 mil usuários. Aí você passa para o estágio de criação de cliente. Nesse estágio, ou seja, você já tem produto desejável e replicável, já tem o público-alvo, já tem a proposta, já tem alguma receita inicial. Como é que eu consigo atingir uma receita de 150 mil reais no trimestre, ou seja, 50 mil reais mês? Ou seja, eu saí de 10 mil reais por mês para 50 mil reais por mês. Ou eu recebi um aporte, ou seja, um investimento superior a R$1 milhão,
que mostra que você consegue manter aquela tua empresa funcionando por um determinado tempo. Então, cada um desses momentos vão gerar desafios diferentes. Eu vou trazer um exemplo em seguida. Isso aqui. Isso. Então, com base no portfólio, a gente identificou alguns grupos, né? Como a gente buscava lá, vamos buscar grupos que tenham características parecidas. E que envolve também o estágio de desenvolvimento, como vocês estão vendo aqui. No primeiro momento, quando você ainda não tem ninguém testando, você tem um modelo de B2C não testado, ou seja, é um modelo de consumidor que não testou, que você ainda não testou esse seu produto. Tem o de B2B, ou seja, outras empresas que você não testou, você ainda não está testando. Depois comecei a testar, e aí a gente quebrou em 3 grupos. Tradicionalmente, né, o B2C, né, o B2C, ou seja, você vende para o cliente final em teste, o B2B em teste, então são os dois modelos que continuam. E aí, pela característica do marketplace, de ter 2 lados, em geral, um dos lados ele é um negócio e muitas vezes o outro lado é uma pessoa física, então a gente criou uma categoria de marketplace em teste, ou seja, de acordo com o nosso portfólio, a gente identificou que esse era um grupo relevante. A gente tem vários marketplaces dentro do programa. Depois você passou da parte de validação, você vai para a criação de clientes e construção da empresa. E aí a diferença era aqueles negócios que fazem venda única, ou seja, uma escala com venda única, e aquele que faz venda recorrente. O que é uma venda recorrente? É aquela que você fez um contrato com aquele cliente e mensalmente ou com a frequência, ele vai pagar uma receita para você. Ou seja, você consegue que por algum período de tempo esse cliente consiga pagar. Venda única é aquele, eu fui lá no site, comprei e não pago mais nunca se eu não quiser. Ou seja, a receita recorrente é aquela que garante receita por um período mais longo. A venda única é aquela que se encerra a partir do momento que eu vendi, essa venda já foi concretizada. Então tem muitos modelos que trabalham tanto com venda única ou com venda recorrente. No e-commerce, normalmente, você vai lá no site da Netshoes, você vai trabalhar com venda única, você vai vender para cada um desses casos. Ferramentas de gestão, que você usa, normalmente elas têm um modelo de venda recorrente. Você paga uma mensalidade para usar aquele determinado serviço. E só para dar um exemplo, acho que às vezes não fica tão simples para entender. O exemplo disso a gente tem, vamos usar, por exemplo, chama de marketplace para venda de carro. Ou seja, eu tenho o que é um marketplace, eu tenho um cara que quer comprar o carro e tem um cara que quer vender. Ou seja, tem a concessionária e tem uma pessoa, normalmente uma pessoa física que quer comprar. Eu sou o consumidor e quero comprar o meu carro. Para o empreendedor que está construindo esse marketplace, as metas e as métricas que ele vai ter vão mudar ao longo da sua evolução. No primeiro momento, ele tem que vender, mas ele vende esse marketplace, ele vende para o cara que tem o carro. Então, assim, você tem que colocar o cara que tem um carro para vender. Então, tem que vender para esse cara. Então, tem que testar com esse cara. No primeiro momento, eu não estou testando com ninguém. Eu tenho que colocar pessoas para testar. Então, vamos colocar uma meta. 5 concessionárias testando o teu produto. Você saiu de não testado para testar. Você começou a avançar. Então, eu estou em clientes beta. E aí, como eu sou um marketplace, como a gente viu lá, tem o B2C em teste, B2B em teste e o marketplace em teste. Então vai para marketplace em teste. Ou seja, aqui eu já tenho gente testando, já passei dessa etapa. E o objetivo será que eu tenho carro, que eu tenho gente comprando realmente o carro, ou seja, fazendo a negociação ali, talvez a compra vai acontecer na concessionária, mas como é que eu faço que mais pessoas consigam negociar por ali? Então a meta nesse momento é vender, ou seja, fazer a transação. Como é que eu faço? Alguém compra o carro. Então vou lá e fiz isso aumentei o número de vendas. Então essa é a minha preocupação nesse momento. Depois que você lá, lembrando que isso é um B2B, que o ticket é acima, às vezes, se for abaixo de 6 mil, você tem que ter 20 clientes. Acima de 6 mil, você tem que ter 10 clientes. Passou dessa etapa, aí você tem agora um produto que é desejável, tem cliente testando, tem gente usando, público-alvo, a proposta de valor está definido. Nesse caso é um B2B, você tem uma receita trimestral superior a 30 mil reais, ou seja, 10 mil reais por mês. E aí você vai para a preocupação, como é que eu consigo acelerar esse crescimento? Então você vira parte do grupo de escala com venda recorrente. Nesse caso específico, o que acontece? Você vai pagar uma mensalidade.
Então, a concessionária paga uma mensalidade para usar aquele determinado serviço. E essa mensalidade, por isso a necessidade, isso é chamado de receita recorrente. Você fez um contrato e esse cara vai te pagando isso por algum período de tempo. Normalmente até o período que ele decida que talvez o seu produto não atenda à necessidade dele. Então você vê que para o mesmo tipo de negócio, cada um dos momentos teve métricas diferentes. E só para dar um exemplo do que a gente faz com os empreendedores, com base nesses grupos, os grupos foram identificados muito com base em problemas. Quais são os problemas que essas startups, naquele período, naquele momento, naquele estágio, qual é o problema que elas passam? Normalmente nesse momento, que a gente chama de escala com venda recorrente, ou seja, o estágio mais avançado, pensando nesse grupo aqui, você tem uma startup que já tem um produto que está validado, já tem um modelo de monetização e vai se basear em receita recorrente, ou seja, um valor que você vai recebendo por algum período de tempo. A realidade, normalmente nesse momento eu tenho um produto escalável com a base cliente que está pagando e eu tenho necessidade de aumentar essa base cliente, ou seja, é o desafio nesse momento. Isso a gente faz para cada um dos grupos. Nesse problema, qual é o objetivo? Ampliar vendas, é o principal desafio. Depois, como eu fio que a gente chama de lifetime value, ou seja, o tempo daquele cliente. Ou seja, como é que eu faço aquele cliente que já é meu cliente hoje, continue a ficar comigo por um tempo maior. Outro, eu bati o break-even, ou seja, meu custo e minha receita eles já se igualaram, ou seja, eu tenho um negócio que a conta fecha. E aí, o que é que eu vou medir nesse momento? Receita operacional, ou seja, quanto eu ganhei de dinheiro com esse modelo, e o número de clientes. Nesse momento, minha preocupação é medir essas duas coisas. Lógico, são as métricas que a gente chama, métricas que mais importam nesse momento. Evidentemente, quando a empresa começa a crescer, ela vai ter outras métricas, às vezes, que são importantes. Como é que eu vou medir a retenção dos meus funcionários? São outras métricas importantes. Aqui são métricas atreladas à evolução dessa startup ao longo do tempo. Então, só para ter um exemplo, nesse caso aqui, venda recorrente, você tem, por exemplo, no nosso portfólio, o tamanho médio de equipe estava em 8 pessoas, o faturamento por funcionário em R$4.000 por colaborador, empresas já tinham investimento nesse estágio, cerca de 26% na época, acho que esse número já é maior hoje, investimento maior na época era 1.700.000. Esse número já deve ser diferente atualmente. Mas, pensando nisso, o cara tem que preencher, a gente precisa coletar esses dados. E aí o desafio é, qual a motivação do cara fazer isso? Uma delas é ele poder ter relatórios da startup dele, ele poder se avaliar, comparar com outras startups que estão no mesmo grupo, no mesmo estágio, identificar dentro do Startup Brasil que outras empresas podem ser parceiras dele. Então a gente tem a busca no empreendedor, identificar dentro das empresas que já estão no Startup Brasil quem pode ser parceiro. Então isso é uma das motivações que fazem o empreendedor preencher. Então isso é bem interessante, porque hoje os empreendedores preenchem para ter uma das entregas a esse relatório. E também, para a entrega dos serviços e produtos que a gente entrega, que a gente oferece para as empresas, também tem a ver com essa evolução do empreendedor. Ou seja, para cada momento tem necessidades diferentes, para cada necessidade diferente tem produtos e serviços diferentes. O Startup Brasil ele hoje oferece recursos públicos para pessoas, ou seja, para contratar pessoas e para que o empreendedor também se remunere. O acesso a das melhores aceleradoras no Brasil, então, aceleradoras passam por um filtro do Startup Brasil para virarem parceiras. Visto para profissionais estrangeiros, a gente tem startups estrangeiras e profissionais estrangeiros em startups nacionais, e a gente permite auxilia o empreendedor na obtenção desses vistos. Ações internacionais, normalmente fora, a gente faz isso. Hoje a gente tem algumas ações em São Francisco, Nova York e em Singapura, são ações da Softex, que é a entidade gestora do programa Startup Brasil. E esses hubs, essas ações internacionais fazem parte das nossas atividades. Ações de networking, como eu disse, como é que a gente aproxima empreendedores que podem ser parceiros. Acesso ao mercado, como eu trago grandes empresas que podem ser clientes dessas startups, podem testar os produtos. Além de benefícios, eu quero gastar, nesse momento eu quero gastar o mínimo possível. Então, como é que eu tenho desconto em ferramentas, em equipamentos que eu preciso? Então, como eu consigo ajudar nesse processo? E também acesso a investidores no Brasil e fora. A gente faz eventos de apresentação para investidores. A gente já fez isso
3 vezes no Brasil, 2014 até hoje, e 3 vezes fora do Brasil, 2 vezes nos Estados Unidos e 1 vez no Chile. Então, o objetivo é aproximar os empreendedores de investidores. Importante deixar claro aqui, você vê que eu estou falando, aceleradora de alguma forma é investidor, e aqui eu já estou falando de investidores que vão fazer investimentos maiores. Enquanto a aceleradora oferece de 20 a 200 mil, o investidor, nesse momento, que é o investidor anjo, já pode fazer aportes maiores do que isso, e fundos de investimento normalmente vão buscar aportes maiores. Ou seja, o investidor vai entrar no momento que você já mostrou que tem um negócio que funciona e você precisa andar mais rápido. O investidor vai ajudar nesse processo. E aí cada parceria, cada um desses benefícios que eu falei aqui, são oferecidos de acordo com o estágio. Ou seja, quanto mais inicial você tiver, alguns benefícios não vão estar disponíveis. Por exemplo, eu só vou te levar para apresentar para investidores quando você já estiver no estágio de criação de clientes. Ou seja, você já tem um negócio que funciona, se faz sentido. Começou a ter receita, ou seja, não tem muita receita ainda, mas é nesse momento que a gente vai apresentar para investidor. E isso é uma informação que está clara para todos os empreendedores. Eles sabem desde o começo qual o momento que eles vão precisar estar para poder receber aquele benefício. Então, tem benefícios que são feitos para todo mundo. Por exemplo, as bolsas e as aceleradoras. Todo mundo recebe. Mas várias ações só vão acontecer se o empreendedor evoluir. Então, esse é cada estágio, você vai evoluindo e vai tendo acesso a mais parcerias. E aí eu volto lá para o Seth Godin, que ele fala, não meça alguma coisa que não vai te ajudar a tomar uma decisão ou mudar suas ações. Ou seja, medir tudo não vale a pena, medir nada também não. O que é que eu tenho que realmente medir? Então, a ideia foi dar aqui algumas coisas, ou seja, essa preocupação ela tem que existir desde o começo, ela vai mudar o tipo de métrica que você vai usar, mas essa preocupação deve existir desde o momento que você começou a pensar no teu negócio. Você tem que fazer alguma coisa para daí começar a medir. E aí, só para trazer algumas curiosidades, né, alguns aprendizados que a gente teve durante o programa, só para fechar essa apresentação aqui, depois a gente tem algumas perguntas, tem um período para isso. Aproveitando, pessoal, quem tiver perguntas pode colocar no chat que o Vitor vai responder. Legal. Eu acho que é importante a gente trouxe uma experiência do Startup Brasil. E aí tem trazendo algumas curiosidades. Né? A gente está preparando aí no estudo para soltar em breve. Mas o que a gente foi ver, será que você tem investimento externo? Você encontra o teu mercado mais rápido, você tem uma solução, você tem um produto, e você tem que identificar, você tem que chegar naquele estágio lá do faturamento trimestral de 30 mil reais, que é o que a gente entende que é o fim da validação. Como é que você sabe que você passou como é que você atingiu esse negócio? O que é que acontece? Será que você tem investimento, acelera, você faz mais rápido isso? Investimento externo? A gente identificou que isso é um mito. Ou seja, startups que não tiveram investimento externo adicional, ou seja, não tiveram novo investimento, elas conseguiram validar num tempo um pouco mais rápido, ou seja, 3 meses a menos do que as startups que receberam uma rodada de investimento. Ou seja, não necessariamente você tem investimento, você vai validar mais rápido. Ou seja, você precisa correr e fazer isso sem investimento. Então, é possível validar com o mínimo de investimento possível, às vezes até sem investimento. Então, é importante você saber que, para começar, você não pode esperar que vai alguém trazer dinheiro, não. Porque isso não vai acontecer. É muito difícil o investidor investir em ideia, porque ele precisa eu sempre digo, investidor não é pai nem mãe de ninguém. Não gosta de você, não é teu amigo. Normalmente, tirando esses casos da família que investe, isso acontece, você tem investidores que eles querem que você mostre para eles que vocês conseguem fazer sozinhos. Porque aí eles, não, se eu colocar dinheiro, eu sei que se sozinho ele já fez isso, quando ele tiver com investimento, ele vai conseguir fazer isso mais rápido. Ou seja, a diferença aqui são 3 meses. 3 meses a gente fala, às vezes não é pouco. Falando de 18 meses, estou falando de 20% mais ou menos do tempo a menos. E nesses 3 meses, às vezes, é o tempo da startup começar a faturar, ela existir como negócio ou deixar de existir. Então, startup, o tempo é muito crítico. Mais do que só a validação, o tempo. Fazer isso mais rápido é importante. Outro ponto, então, você está falando que investimento não acelera, mas será que tem um momento que o investimento ele é bom, que momento ele acelera? Não é todos os casos, mas a gente identificou que tem um período, normalmente quando você começou a validar,
até 6 meses depois que você começou assim, a validar, você consegue andar mais rápido. Ou seja, você já tem alguma coisa. Bem deixa claro aqui, o investimento ele vai entrar no momento que você já tem alguma coisa. Então, se você conseguir, naquele momento, você começou a validar, dentro daqueles 6 primeiros meses, você conseguir investimento, normalmente, nesse caso, com base no que a gente tem, você cresce mais rápido. Ou seja, cresce mais rápido até do que aquele que não recebeu investimento. Mas reforça que, nesse momento aqui, assim como nesse e nesse, você precisa ter alguma coisa já funcionando. Então, normalmente, você entende, o investidor, por que ele vai investir em você se você não mostrou o que você consegue fazer? Então, mostrar o que consegue fazer é a parte importante do processo. É isso. Eu acho que a gente trouxe a experiência do Startup Brasil. Aí acho que vou abrir para perguntas, mas a gente pretende ao longo desse ano trazer mais conteúdo, então recomendo sempre que acompanhe as nossas redes sociais, nosso site, para sempre que a gente postar novos conteúdos, a gente vai postar por lá. Então eu espero que a gente tenha contribuído de alguma forma com vocês e aguardo que em algum momento você tem empresas que surgiram eventualmente no webinar desse, você está conseguindo crescer, sempre faça isso, o foco é o seu negócio. Você vai começar a fazer, vai andar, vai evoluir, e aí você vai buscando os apoiadores que são necessários. Então, o Sebrae vai te ajudar em várias coisas. Em um momento você vai falar com o investidor, em outro momento você vai falar com o Startup Brasil. Então, isso vai variar de acordo ao longo da tua trajetória. Mas é importante que o dono do negócio é você, quem faz é você, quem vai dar errado ou dar certo é você. O que você vai fazer é buscar pessoas que vão te ajudar, instituições que podem te ajudar. E aí é saber o que é que você está precisando, porque aí você vai buscar o Sebrae, o Startup Brasil, um investidor, um mentor, pessoas que podem te ajudar. Então é sempre deixar claro que o foco é teu negócio, faça independente de você ter investimento. Você comece a fazer, você decidiu empreender, começa a empreender, começa a aprender com teus potenciais clientes e aí depois vocês conseguem ir depois ir aprendendo. Quando você aprende, você vai sabendo o que você não tem ainda. Então é mais ou menos isso. Queria mais uma vez agradecer, acho que o Sebrae, parabenizar pela iniciativa também, que acho que é bem legal a gente ter cada vez mais pessoas podendo compartilhar. E vocês que viram esse webinar, que vão assistir depois, usem esse conteúdo para passar para outras pessoas e provoque que conteúdos que a gente falou aqui, tem que estudar mais sobre aquele assunto, tem que aprender mais, compartilhe com aquelas pessoas que eventualmente não assistiram, não estão aqui. Legal, Vitor, obrigado pela disponibilidade, por estar aqui com a gente. Respondendo a pergunta do Diego, Diego, isso aqui está sendo gravado, a gente vai disponibilizar depois. Se você puder deixar o seu e-mail aqui no chat, a gente manda para você. Eu tenho uma pergunta, Vitor. Na verdade, só para a gente já está em cima da hora, que a gente teve problemas técnicos no começo. Mas seguinte, eu vou até voltar aqui um pouco, porque tem duas informações que eu acho que são interessantes, né? Primeiro que você está me falando que essas startups demoraram 15 meses para validar, né? Sim. E aquela outra informação que você fala que uma startup, vocês consideram que ela validou quando ela chegou a 10 mil usuários, né? Na verdade, até é aqui, quando ela passou de 10 mil usuários, quando ela é B2C, sim. E daí o que fica para mim demora 15 meses e eu tenho que ter 10 mil usuários. Ou seja, não é fácil. Não é fácil. E é engraçado que a gente fala, os números, não existem tantas pesquisas no Brasil para esse número, então eu considero até que é um número que a gente construiu com base nas startups do programa. Mas se olhar fora, uma coisa que é comum você ver fora do Brasil e aqui, é sempre dizer que normalmente startup demora mais tempo para validar do que a gente pensa. Então sempre o empreendedor acha que vai ser o cara que vai dar super certo de uma hora para outra. Super rápido. E normalmente não demora. 15 meses, estou falando. É 1 ano e 3 meses. Ou seja, do cara teve, lógico, a ideia até passar por esse processo. Chegar em 10 mil usuários, no caso no B2C, e os outros casos de 20 clientes ou 10 clientes testando. Ou seja, tem uma trajetória grande. Então é importante o empreendedor, quando ele está começando, ele buscar problemas que ele tem vontade de resolver. Ele realmente quer fazer isso. Porque é algo que vai demorar muito tempo. Eu estou falando para validar. Sem considerar que para crescer, transformar num negócio grande, vai demorar mais tempo ainda. Então essa decisão de empreender, ela envolve saber se eu estou disposto a passar
5, 10 anos empreendendo esse tipo de negócio, lógico, os desafios mudam, mas eu estou disposto a fazer isso. E aí quando você decide, não, estou disposto a fazer. Então, é nesse momento que você vai ter essa trajetória, que realmente é longa. Isso é com base no portfólio de startups, onde 6% que passaram no programa. Isso é média. Tem casos que demoram um pouco mais, tem casos que fazem menos. Mas o objetivo é como é que você consegue validar o quanto antes, porque aí você começa a ter outros desafios e crescer esse negócio rápido. Então o objetivo é validar. Você coloca alguma coisa no ar logo, começa a aprender e a partir disso você começa a crescer mais rápido. Então realmente é bem longo e é sempre mais do que normalmente o empreendedor imagina. É por isso que é uma decisão, sempre digo, empreender não necessariamente não é para todo mundo. Você tem que tomar uma decisão muito consciente. Você sabe que é super legal, eu converso com o empreendedor, é muito bom falar com o empreendedor, mas o desafio ele é bem grande. O tempo e a energia que vai consumir é bem grande. Bom, pessoal, se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrar, já estamos passando da hora. Depois vocês vão receber por e-mail a gravação dessa conversa de hoje. Agradeço a participação de vocês. Nosso próximo encontro no dia 21 de junho, nesse mesmo horário, nesse mesmo link. A gente ainda está definindo a agenda, vocês vão receber por e-mail também a comunicação. E no mais é isso, contem com o Sebrae para auxiliar vocês no desenvolvimento das suas startups. Vitor, muito obrigado pela presença e é isso. Até uma próxima. Pessoal. Até a próxima. Obrigado, Sebrae. E assim, pessoal, aproveitem tudo que é de conhecimento que o Sebrae tem, que outras instituições têm. Hoje tem muita informação disponível. Aproveita isso. Se pensar 10 anos atrás, muitas dessas informações não existiam, você não tinha onde buscar. Hoje você tem empresas, instituições, gente falando sobre esse tipo de assunto o tempo todo. Você tem a possibilidade, por exemplo, de ter um webinar como esse, você está fazendo ao vivo, vai ser gravado, ou seja, tem muita informação disponível. Use isso, aprendam logo, sai da ideia e comece a fazer alguma coisa. Porque aí você vai ter o feedback real. Conta na ideia, tudo é muito bonito. No papel, tudo é muito bonito. Mas vai se fazer, porque aí que você vai aprender alguma coisa, vai mudar quando for necessário, e aí você pode construir um negócio até muito mais interessante daquele que você tinha só uma ideia inicialmente. É isso, pessoal. Obrigado. Uma boa noite para todo mundo e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais.